Uma boa noite a todos, a graça e a paz de Jesus aos irmãos. Nós vamos ler a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, o capítulo 9. Mateus, capítulo 9, os versos de 35 a 38. Mateus, capítulo 9, os versos de 35 a 38. Vamos orar antes de nos aplicarmos à palavra de Deus. Deus nosso Pai bendito, te damos graças pela tua presença e rendemos as tuas mãos, as nossas mentes e corações. Pedimos, fique na tua misericórdia. Visites a cada um de nós. Tu nos dês, ó Pai, o privilégio de ouvir a Tua voz. Fala conosco, ministra aos nossos corações. Ajuda-nos a visitar o nosso passado com a Tua graça. Derrama a Tua graça sobre nós, ajuda-nos a viver em Tua presença. Que a Tua palavra seja viva, produza em nós frutos. Gere em nós a Tua vontade. Te pedimos assim, Pai, para a Tua glória. Tem compaixão de nós, tem misericórdia de nós, olha para nós, ouve a nossa súplica, o nosso clamor. Pedimos-te assim em nome de Jesus, para a glória do Teu nome. Amém. Mateus 9, 35, Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Ao ver as multidões, teve compaixão delas. Ao ver as multidões, teve compaixão delas. Temos conversado sobre o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo? Neste panteão de deuses, criados pela mente humana, pela aflição humana, pela angústia humana, que busca o Deus verdadeiro, único. Quem é este Deus de Jesus Cristo? Deus a quem Jesus chama de Pai. Partimos do princípio que há um só Deus. E ou você se relaciona com esse um só Deus, ou você se relaciona com uma ideia a respeito de Deus. E é importante fazermos a distinção e buscarmos discernir se estamos nos relacionando com esse único Deus verdadeiro, autêntico, legítimo, ou se estamos nos relacionando com uma ideia a respeito de Deus. Partimos também do princípio que esse Deus vivo, único e verdadeiro, Ele se revela, se mostra. Ele não pode ser definido, porque sempre, por ser Deus, estará além de toda e qualquer definição e delimitação. Deus extrapola medidas. Deus extrapola conceitos, especialmente a respeito de si mesmo.
Mas ele pode ser percebido. E tanto pode ser percebido que se revela. E se revela, se mostra para nós de maneira completa, plena, adequada, real, na pessoa de Jesus de Nazaré, o seu Filho. Jesus é Deus encarnado. Portanto, podemos entender que Deus é igual a Jesus. Por isso é que Jesus diz, quem me vê a mim, vê o Pai. Mas é também Jesus que, em se relacionando com o Pai, vai demonstrando para nós o caráter do Pai. Porque Deus se revela a nós através de Jesus, porque em Jesus, disse o apóstolo Paulo, que habita a plenitude da divindade. Mas também nós podemos observar Jesus e perguntar a Ele como que Ele, Jesus, percebe esse Deus. E na maneira como Ele fala a respeito desse Deus, e na maneira como Ele se comporta, como Ele vive, nós vamos percebendo o que é que Jesus percebe de Deus. E aqui nesse texto sagrado, de Mateus 9, que fala que ao ver as multidões, Jesus teve compaixão das multidões. Há uma afirmação a respeito de Deus. Ou uma afirmação a respeito do Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A saber, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo é um Deus passional. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo é um Deus passional. De patos, sentimento. Deus não é apático, sem sentimentos. Deus também não é antipático, contra os sentimentos. Deus, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, melhor seria descrito como simpático. Aquele que sente ao lado e na expressão da compaixão, sente com, ou mais precisamente, sente dentro do sentimento daquele com quem se relaciona. Digamos que essa compaixão de Deus é aquilo que em Deus faz com que Ele seja capaz de colocar os sentimentos dele dentro dos seus sentimentos. De tal maneira que aquilo que você sente repercute, reverbera no coração de Deus e Ele passa a sentir também. Mas a compaixão de Deus é mais do que isso, porque é aquilo que em Deus faz com que Ele traga você para o coração dEle, para dentro do sentimento dEle, de tal maneira que aquilo que Ele sente, você também possa sentir. Falar de um Deus passional, de um Deus que tem compaixão. E você sabe que para os antigos, os sentimentos não estavam no coração. Estavam nas entranhas, nos rins, nos intestinos, nas vísceras. O coração é o que era para eles o que hoje nós chamamos da nossa razão, do nosso entendimento. Para eles, os sentimentos habitavam nas entranhas. Por isso é que na sua Bíblia vai dizer que Jesus, vendo as multidões, moveu-se de íntima compaixão.
As suas entranhas foram tocadas, é isso que está sendo dito. E é por isso que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Filipos dizendo que devemos desenvolver entranháveis afetos, sentimentos lá do fundo das entranhas. É que devemos sentir ao lado de, compartilhar esse sentimento. E falar assim a respeito de Deus é novidade. Novidade porque, lembrem-se, Jesus está no palco da cultura grega, o mundo é helenizado, é helênico. O mundo é civilizado a partir da filosofia grega. Então Jesus está no cenário da cosmovisão grega. Ele está no Império Romano. Esse conjunto de civilização greco-romano que estabelece o pensar, o entender, o discernir, o perceber a realidade. É a filosofia grega e romana. E nesta filosofia grega e romana há uma percepção a respeito de Deus. Porque a filosofia grega dizia que a principal tarefa do filósofo é a contemplação. A contemplação do divino. A contemplação do divino para perceber o divino ou para perceber na realidade que nos cerca aquilo que é divino. O filósofo contempla. O filósofo observa, o filósofo analisa, o filósofo deduz, o filósofo busca o entendimento, a inteligência da realidade. E os gregos diziam que o universo, que chamavam de natureza, essa natureza, perdoem-me aqueles que me ouvem sempre ser repetitivo, mas é importante aqui, essa natureza, ela tem uma harmonia que é ao mesmo tempo justa e bela. Esta harmonia justa e bela chama-se cosmos, de onde tiramos a palavra cosmético, a beleza, mas não somente a beleza da aparência, mas a beleza da justiça. Ou a beleza da harmonia, da saúde integral, aquilo que é saudável é belo, é essa a ideia grega. Esse cosmos é esse universo que é justo e belo, que tem essa harmonia. Esse cosmos é chamado pelos gregos de Theon, é o Deus. E eles dizem que esse cosmos, ele é organizado e é animado. Que a natureza se parece muito com um ser vivo. Um ser vivo que tem uma ordem, uma organização, onde as coisas estão nos seus devidos lugares, onde as medidas estão perfeitamente definidas e estabelecidas. Exemplo simples. Se a Terra fosse um pouquinho mais próxima do Sol, ela pegaria fogo, ela se incendiaria, ou seria incendiada pelo Sol, incandesceria. Se a Terra fosse um pouquinho mais longe do Sol, ela congelaria. Então a distância entre a Terra e o Sol é exata, é perfeita. É esta a ideia grega, que o cosmos, essa harmonia é justa e bela. E é animada. E é organizada. E a isso chamavam de Deus. E é tão organizado, tão harmônico, tão perfeito, tão belo, tão encantador, tão exato, que eles diziam o seguinte: há uma lógica
Há uma racionalidade no universo. E esta racionalidade eles chamavam de logos. Mas para os gregos, este teion, este ser vivo e organizado, este teion, cosmético, justo e belo, e inteligente, porque tem um logos, uma razão, não tem sentimentos, não tem patos. Esse universo, ele não se empatiza, ele não simpatiza, ele não tem compaixão, ele é impessoal. Daí é que vem da filosofia grega o pensamento estoico, de aceitar as coisas como as coisas são, aceitar o universo como o universo é, a vida como a vida é, a ordem do mundo como está estabelecida. Simplesmente aceite. Por quê? Porque há uma lógica em ser do jeito que é. E os gregos diziam o seguinte, que há uma lógica para a distância entre a terra e o sol, assim como há uma lógica para o rei e o escravo. Assim como há uma lógica para o exército que esmaga o outro na guerra. Há uma lógica, há uma inteligência, há uma racionalidade. Tudo é justo, perfeito e belo. Você tem que aceitar. Cada coisa no universo tem o seu lugar. Cada fato tem a sua razão de ser. Tudo que acontece tem um motivo para ter acontecido. Porque tudo que acontece coopera para essa harmonia justa e bela. Então você simplesmente aceita. Você simplesmente acolhe isso. E diz, se assim deveria ser, que seja. Veja que nós, cristãos, somos muito influenciados por esta visão grega. Nós acabamos de cantar, Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, então minha alma canta a ti, Senhor, ao contemplar a tua perfeição. De que perfeição estamos falando? A perfeição das estrelas? A perfeição das matas e florestas e cachoeiras? Essa perfeição do universo natureza, que chamamos de criação. E temos razão para afirmar assim, porque a Bíblia Sagrada vai dizer, os céus manifestam a glória do Senhor. Paulo apóstolo vai dizer que a natureza, a criação, manifesta a justa perfeição e beleza de Deus. E nesse ponto diríamos, então nós somos gregos. Não, nós somos muito mais do que os gregos conseguiram perceber. Os gregos diziam, tudo o que acontece tem a sua razão. Cada pessoa tem o seu lugar. Você então procure o seu lugar e se encaixe na perfeição do universo. Um grande estoico foi o imperador romano Marco Aurélio. Marco Aurélio disse o seguinte, quando você vê um leão devorando um javali e com a sua juba ensanguentada e devorando aquela besta fera, você vê uma cena grotesca para o seu senso estético, para a sua sensibilidade civilizada. Aquilo é violento, aquilo a gente inclusive diz que é sanguinário, sanguinolento. Alguns diriam, é nojento. Mas o Marco Aurélio diz assim, se tivéssemos um olhar mais profundo, nós diríamos, isto é belo, isto é lindo, isto é perfeito,
É justo que um leão devore um javali, porque o javali já devorou um coelhinho. E um vai devorando o outro. E enquanto um devora o outro, o ciclo da vida vai se repetindo, vai se mantendo. Isto é belo, é perfeito. Então, se um leão está comendo você e você é o javali, aceite. Porque há uma lógica por trás do leão comer você. Você não comeu o coelhinho? Então, a vida segue. Há uma lógica. Cada coisa tem o seu lugar. Tudo que acontece tem uma razão. Aí nós, os cristãos, influenciados por essa percepção grega, dizemos: Deus tem um propósito em tudo que acontece. Aceite. Aceite. Aceite as suas tragédias. Tem uma razão, você não sabe qual é, mas tem uma razão. Deus é justo, perfeito e bom. Se aquela tragédia aconteceu, Deus sabia por que estava fazendo acontecer. Aceite a injustiça cometida contra você. Seu chefe persegue você no seu trabalho. Aceite. Deus está forjando você para um trabalho melhor. Deus está lapidando o seu caráter, fazendo de você uma pessoa mais paciente, mais compassiva, mais equilibrada. Deixe o seu chefe pisar em cima de você. Ele é o leão, hoje você é o javali, mas um dia o Senhor te levantará como cabeça. Amém, irmãos? Aí então você vê essa ideia, Deus tem um propósito. Aceite a desordem da sua vida. Você não sabe agora, mas Deus tem um propósito. Deus tem um propósito. Ele abandonou você, Deus te livrou. Isso é livramento do Senhor. Era uma tranqueira. Deus tem um propósito. Não conseguiu comprar aquela casa? Descanse. Deus tem um propósito. Aceite. Por quê? Porque as coisas acontecem porque tem uma razão justa, bela, para que aconteçam. As coisas acontecem para que tudo fique organizado. Imagine o seguinte. Para que existe sapo, minha gente? Você já viu um sapo? O sapo fere o nosso senso estético. Aliás, o sapo fere tudo. Mas se não fosse sapo, ia ter muita mosca. Aí você pergunta, e para que mosca? Por que Deus não criou um mundo sem mosca? Alguma razão tem que ter para ter mosca. A gente fica imaginando isso, que assim como existe uma razão para ter mosca, uma razão para ter sapo, uma razão para ter a cobra que come o sapo que come a mosca, o outro bicho que come a cobra, etc. Desse ciclo da vida, da natureza, da criação, há uma razão para você ter perdido o seu emprego. Há uma razão para você ser pobre e o outro ser rico. E há uma razão para o outro ser rico e você ser pobre. Aceite. Aceite. E se você casou errado lá atrás, Deus não sabia que você ia casar errado, Ele deixou, então, é um propósito dEle. Aceite. Você tomou a decisão errada quando aceitou morar naquela cidade, há 10 anos ou há 5 anos, aceite. Deus sabia. E deixou você ir, porque Ele tem uma razão, tem um propósito. Alguém roubou você? Aceite. Aceite. Meu pastor me ensinou o seguinte, que um sujeito que gosta muito de carro e vive ilustrando o carro, bate ou roubam. Há uma razão. Roubaram o seu carro? Você idolatrava seu carro. Vivia lá ilustrando seu carro, bem feito. Aproveite, Deus está te ensinando a não idolatrar carro. Aceite. Aí vem Jesus e diz, quero lhes apresentar o meu Pai. Fale-nos sobre o seu Pai, Jesus. Meu Pai chora. O meu Pai se enche de ira. O meu Pai, há determinadas coisas que acontecem. Há determinadas coisas que o meu Pai vê,
as entranhas dele se contorcem e ele sofre. Como assim, Jesus? Jesus diria, meu pai não aceita tudo, não. Meu pai não aceita tudo, não. Algumas coisas acontecem e algumas realidades se perpetuam. E enquanto essas coisas estão acontecendo, o meu pai está sofrendo. O meu pai está chorando. Ele não está aceitando. Ele está sentado no trono dele, sacudindo a cabeça, dizendo, não era para ser assim, não era para ser assim. Ele está revoltado com o que está acontecendo. E ele está com muita compaixão das pessoas que estão passando por isso. Muita compaixão. Ele diz, não era para que essas pessoas vivessem assim, passassem por isso, fossem assim, fossem vítimas disso. Não era para ser assim. Há coisas que não podemos admitir e aceitar em absoluto. E a compaixão de Deus é isto, é que Deus não aceita tudo do jeito que está. Não aceita todas as coisas do jeito que as coisas estão. E algumas coisas estão do jeito que estão e Deus está sofrendo muito por causa das coisas estarem do jeito como estão. Ele não aceita. Compaixão. E esta expressão compaixão, ela não é apenas uma questão de sentimento e coisa lá dentro, mas Jesus, ele se move de íntima compaixão, mas ele vem ensinando, pregando as boas novas e curando as enfermidades e doenças. Ele vê a multidão desamparada e diz, não existe uma razão lógica para essa multidão estar desamparada. Ninguém vai conseguir me dar uma explicação decente para que isso continue do jeito que está. Então nós devemos olhar isso e perceber que não deve continuar assim. E quando nós olhamos e as nossas entranhas se remexem dentro de nós, nós somos movidos na direção da ação. É isso que Jesus faz. E essa palavra compaixão foi usada no Novo Testamento, nos Evangelhos, abundantemente para falar a respeito de Jesus. Mas em 3 parábolas, Jesus usa a mesma palavra, somente em 3 parábolas. A parábola do credor, que nós chamamos de credor incompassivo. A parábola do bom samaritano e a parábola do filho pródigo. O credor incompassivo é a parábola que conta que um homem tinha uma dívida. Em Mateus 18:33 diz que o credor teve compaixão daquele que lhe devia e perdoou a dívida. Na parábola do filho pródigo, disse que o filho rebelou-se contra o pai, saiu de casa, viveu uma vida irresponsável, destruiu-se, autodestruiu-se e então volta para casa. No momento em que a Bíblia Sagrada diz que ele cai em si. E há um comentarista que diz que ele cai não apenas em si, mas cai também de si. Cai de si e cai em si. E volta para o Pai. E a Bíblia Sagrada diz, em Lucas 15, versículo 20, que o pai, quando viu o filho de longe, teve compaixão e correu para abraçá-lo. E em Lucas capítulo 10, o verso 33, a parábola do bom samaritano, conta para nós daquele homem que ia de Jerusalém para Jericó, foi assaltado na estrada, ficou jogado à beira do caminho, e então o samaritano teve compaixão e foi até ele e o ajudou. A parábola, ou as parábolas, usam a expressão compaixão em relação à culpa, em relação ao abuso da liberdade e em relação ao sofrimento. O
que isso diz para nós? Diz que a compaixão de Deus é aquilo em Deus que nos permite viver livres do passado, do senso de dívida, da culpa. Eu te perdoo, eu tenho compaixão de ti, eu trago para dentro de mim a tua vergonha, eu trago para dentro de mim a tua dívida, eu trago para dentro de mim a tua angústia, eu tenho compaixão de ti, e coloco dentro de ti o meu crédito, coloco dentro de ti o meu perdão, coloco dentro de ti a minha paz, eu te livro do passado, eu te livro de ficar vivendo, referindo-se pelo passado. Quantas pessoas vivem hoje determinadas pelo passado? São o que são, não pelo que são ou pelo que fizeram hoje de manhã, mas pelo que fizeram há 20 anos, há 15 anos, há 30 anos. Fizeram lá atrás. E vivem se lamentando, eu não devia ter feito. Como foi que eu fui fazer aquilo? Como foi que eu permiti que alguém me fizesse fazer aquilo? Por que eu não fui forte? Por que não resisti? E hoje fica sentado, olhando para trás uma cena do passado e purgando a sua culpa. E é justamente aí que entra a compaixão de Deus e Ele vem e diz assim, troca comigo, me dá essa culpa, eu te dou o meu perdão. Me dá essa vergonha, eu te dou a minha paz, eu te dou a minha dignidade. Me dá o teu olhar cabisbaixo que eu levanto a tua cabeça. É compaixão. É a nossa compreensão da compaixão de Deus que nos diz que Deus consegue conviver com a nossa liberdade. E com o abuso que fazemos da nossa liberdade. Deus consegue. Em outras palavras, a compaixão de Deus é aquilo que mantém Deus ao seu lado, mesmo quando você o está contrariando. Preste atenção que eu vou lhe dizer. A compaixão de Deus é aquilo que mantém Deus ao seu lado, mesmo quando você o está contrariando. E Ele não te destrói, Ele não te rejeita, Ele não te abandona. Ele chora. Ele chora. É a compaixão de Deus que faz com que Ele olhe para Jerusalém e diz assim, Jerusalém, Jerusalém, que matas e apedrejas os profetas. Quantas vezes eu quis e você não quis. E porque eu quis e você não quis, eu choro. Eu choro. E eu tenho compaixão de ti, eu não te destruo. Por exemplo, a força da gravidade não tem compaixão de você quando você a contraria. Não tem. Mas Deus tem. A força da gravidade diz assim, não pula que você morre. E você fala, eu vou pular e está acabado. Ela não tem compaixão de você. Ela te destrói. Porque você ousou contrariá-la. Mas Deus não. Deus diz assim, não minta. Você diz, vou mentir. Vou mentir e vou ver no que vai dar. Deus não te destrói, Ele chora. Ele fica sentado na varanda, chorando, com compaixão, esperando um mínimo movimento seu. Quando você com seus olhos disser a Ele, me ajude a parar de mentir, Ele se levanta e vai ao seu encontro e abraça você. Isso é a compaixão de Deus. A compaixão de Deus é aquilo que em Deus faz com que Ele providencie para o seu socorro. Quantos já se sentiram à beira do caminho?
machucados, usurpados, rasgados, vítimas de uma violência física, psíquica, emocional, espiritual, seja lá qual for, caído à beira do caminho. É a compaixão de Deus que faz com que Ele providencie o socorro para o que está caído à beira do caminho. Você está precisando de socorro? O socorro virá. Resta saber quem será o privilegiado a socorrer você. Quem será o privilegiado a lhe estender a mão? Quem será o privilegiado a lhe oferecer os ouvidos, a lhe dar um abraço? O socorro vem. O socorro vem do Senhor. Porque Deus é compassivo, Ele não deixa você caído à beira do caminho. Não deixa você caído à beira do caminho nem pelo que você fez. Porque Deus tem compaixão de você, Ele consegue lidar com a sua culpa, com o seu abuso da liberdade, e nem deixará você à beira do caminho se você é vítima de algo que lhe fizeram, porque Ele tem compaixão de você e lhe oferece socorro. Esse é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o Deus que chora, o Deus que se revolta, o Deus que se rebela, o Deus que olha para o que é e diz, não era para ser assim. E se você olha para a sua vida e você hoje diz assim, não era para ser assim. Não era para ser assim. Você olha para o seu passado e diz, não era para ser assim. Você olha para as suas tragédias, você olha para as suas desordens, você olha para as suas tribulações, você olha para o seu atual status e diz, não era para ser assim. Isso está me destruindo. Mas o pastor na igreja disse que eu tenho que aceitar e em tudo dar graças a Deus. Eu hoje estou dizendo a você, não aceite. Não aceite. E diga assim, Deus, tem compaixão de mim. Enfia a tua mão por dentro de mim, vai até as minhas entranhas e vai me buscar lá. E me traz de lá, porque eu não admito mais viver assim do jeito que estou vivendo. Eu não quero ser referenciado pelo meu passado, não quero viver amargando a minha rebeldia e me destruindo, e não quero pousar de vítima o resto da vida. Tem compaixão de mim, me liberta do meu passado, me livra da minha rebeldia, e me coloca roupas novas, põe vestes novas sobre mim, me tira desse papel de vítima. Nesse dia, se você faz essa oração hoje, aqui, agora, eu imagino a seguinte cena. Deus compassivo, chorando sobre você, e nesse mínimo olhar de súplica, Deus chega para frente no trono, senta na beirinha do trono, se inclina na sua direção, enxuga as lágrimas dos olhos, abre um sorriso grande, recolhe você, e a Bíblia Sagrada diz que nos céus faz festa. E a face alegre de Deus se mostra. Porque enquanto você chora, Ele chora. Quando você se arrepende, Ele ri. Ele se alegra. Enquanto você se destrói, Ele chora. Quando você põe a mão na consciência, cai em si, cai de si, Ele se alegra. Enquanto você amarga a sua culpa, enquanto você se veste de vergonha, Ele chora. Enquanto você fica tentando se convencer que está tudo bem quando não está, enquanto você tenta colocar nas costas dEle a razão para as suas tragédias, você não encontra sentido no amor de Deus e na tragédia que destruiu a sua vida, Deus chora. Mas olhe para Deus e diga assim, Senhor, tem compaixão de mim. Põe a tua mão lá no fundo das minhas entranhas e traz de lá os meus sentimentos e coloca dentro do teu coração. E traz o teu coração para o meu coração. Tem compaixão de mim. Esta mão dupla da simpatia divina é extraordinária. É que Deus é simpático porque sente conosco. Mas Ele é tão simpático que nos possibilita sentir com Ele.
Isso é um Deus passional. Não é a beleza da criação, a ordem justa e organizada do cosmos. Não, é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi esse Deus que Jesus veio trazer para nós. Foi esse Deus, o Deus que se mostrou para nós, que Jesus revelou para nós. Foi esse Deus aqui. O Deus passional, que chora com você e quer dar alegria para você no lugar da sua tristeza. É o Deus que você pensa assim, novidade, é o Deus que Jesus trouxe. Não é o Abba. Eu estou devendo a vocês um sermão, por causa de domingo passado. Que aquele Deus do Velho Testamento que eu pintei no domingo passado, você ficou de cabelo em pé. Ele era daquele jeito também. Mas é o mesmo Abba. E Jesus diz assim: há algo no coração do meu Pai que vocês ainda não entenderam. O meu Pai é um Deus passional. E Ele é um Deus que diz assim: o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, a proclamar o ano da bondade do Senhor, a consolar todos os que choram, todos os que andam tristes, a dar a todos os que choram uma bela coroa em vez de cinzas, um óleo de alegria em vez de pranto, a todos os que em Sião de luto estão, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, óleo de alegria, manto de louvor em vez de espírito deprimido, triste, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantação do Senhor, para a manifestação da sua glória. Meu querido, minha querida, a glória de Deus não se manifesta na sua vergonha. A glória de Deus não se manifesta na sua tristeza derrotada. A glória de Deus não se manifesta no seu abatimento de quem desistiu da vida, desistiu de lutar. A glória de Deus não se manifesta no seu passado de erros. A glória de Deus não se manifesta na sua rebeldia. Mas Deus é compassivo para visitar tudo isso. Chorar com você lá. Abraçar você e falar: vamos embora daqui desse cativeiro. Vamos embora daqui dessa escuridão. Vamos trocar essa roupa. Vamos lavar o rosto. Vamos tomar um banho. Vamos fazer uma bela refeição. Vamos convidar os amigos para uma festa, uma celebração. Vamos recomeçar a vida. Vamos viver. Aí a glória de Deus se manifesta. Porque foi para isso que Jesus veio. Para trocar as nossas vestes de tristeza, de angústia, de vergonha, de culpa, de rebeldia, em vestes de louvor, colocar sobre nós uma coroa, tirar as cinzas. É um convite para levantar, sacudir a poeira, dar a volta por cima. E se você diz: mas eu não tenho forças para levantar, Jesus está dizendo: me dê a mão, eu te levanto, eu te levanto, eu te levanto. Eu troco a tua roupa, eu troco a tua lágrima, eu te levanto. Eu te dou um dia de festa de novo. Me dá aqui a tua mão, porque eu estou chorando contigo faz tempo. Agora é a hora de você sorrir e se alegrar comigo. Que assim seja. Amém e amém. Vamos ficar em pé e vamos glorificar a esse Deus. A esse Deus que transforma a nossa tristeza, que nos visita na nossa culpa, na nossa vergonha. Então vamos pedir a Deus: Deus, me leva embora daqui. Me leva embora dessa prisão e dessa escuridão. Vem Espírito Santo sobre mim, sopra sobre mim e me dá essa experiência, esse encontro com a tua forte mão, tu que és o Deus de toda a compaixão. Que assim seja. Então, se você quiser vir aqui fazer a sua oração aqui da frente, pode vir. Nós vamos orar juntos. Jesus disse: a casa do meu Pai será chamada a casa de oração.
A igreja reunida é a casa do Pai. Então vem aqui, vem chorar aqui, porque Deus tem compaixão de você. A palavra de Deus diz que Deus chama à existência as coisas que não são como se já fossem. E eu imagino, especialmente para você que está aqui à frente, e algumas coisas que você anseia, lá no fundo do seu coração você pensa que jamais poderá vivê-las e experimentá-las. Que elas estão tão distantes, elas são tão remotas, que elas são impossíveis. Nós temos a expressão na nossa conversa cotidiana, quando a gente se depara com algo tão surpreendente, a gente fala, isso não existe. Nossa, não existe isso. Então, é para essas coisas aí que não existem que Deus olha com compaixão a seu respeito e chama à existência as coisas que não são, como se já fossem. E eu peço que isso seja verdade no seu coração. Vamos orar? Deus nosso Pai bendito, te damos graças pela tua compaixão, porque o Senhor chora conosco, sente a nossa dor, é afetado pelas nossas tragédias, as nossas dores, os nossos sofrimentos, é afetado, o teu coração se move pela nossa rebeldia, pelo nosso pecado. Perdoa-nos, ó Pai, porque nós podemos te fazer chorar. Perdoa-nos, ó Pai. Mas nós te agradecemos pela tua compaixão. E te pedimos, assim como tens o nosso coração, dá-nos o teu coração. E a respeito destes que te buscam e a te clamam nesta noite, sê compassivo e chama a existência, a paz. Dá uma ordem para que a alegria venha, Senhor. Chama, convoca a festa, convoca a saúde, chama o vigor físico. Chama, Senhor, a reconciliação, o perdão. Chama o socorro. Chama, Senhor. Chama a tua paz e chama a tua alegria para que venham ao encontro daqueles que clamam a Ti. Pedimos-te assim, Pai, na certeza dos Teus ouvidos inclinados à nossa oração. Tu não estás longe, Tu estás perto. Muito obrigado, Pai. Ministra pelo Teu Espírito agora um novo tempo, deflagra novos processos, dá ordens novas. Dá ordens novas pelo Teu Espírito Santo. Nós clamamos, nós suplicamos pela Tua compaixão e Te glorificamos, Te exaltamos, celebramos com glórias e honras e louvores a Ti. Em nome de Teu Filho Jesus, que nos ensinou a Te chamar de Pai, de Abba, e em Ti nós nos refugiamos e descansamos a vida em Tuas mãos e aos Teus cuidados para a Tua glória. Despede-nos com a Tua paz, com a alegria do Teu Espírito. Leva-nos para a vida, para que a Tua glória se manifeste em nós, transborde de nós, para que o Senhor seja glorificado através de nós. Te pedimos assim, em nome de Jesus, com alegria e gratidão. Amém, amém, amém.